lidar com pessoas é muito difícil, né? Assim, tanto com equipes como liderança, é muito difícil. Mas uma coisa essencial é o respeito. Começa tudo daí. Se você não tem respeito por um colega seu, se você não tem respeito pelo seu chefe, se você não tem respeito pelo seu colega, nada vai fluir. Estamos aqui com uma pessoa muito especial. Agenda complicadíssima, mas ela conseguiu estar aqui. Ela é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, assim como eu também, só que em projetos, né? Ela é empreendedora, é uma pessoa que zela muito pela saúde, o bem-estar, apesar de viver uma vida muito corrida. E eu tô aqui com a Natália Furuno. Falei o nome certo? Seja muito bem-vinda à Hora do Estalo. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite. Demorou, mas, né, uma hora ia. Sim. Então, vai ser um prazer. É um prazer aqui para mim estar com vocês, gravando esse podcast. Muito bom, muito bom. Bom, Natália, eu quero te fazer uma pergunta logo de cara, assim, sabe? Você é a Mulher Maravilha? Como que você lida com esse seu dia a dia puxado e tudo mais? Alguns dizem que sim, né? Que eu sou Mulher Maravilha, de possível fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que com organização de agenda, né? Com organização de horários, eu acho que é possível a gente conseguir fazer tudo que tem que fazer em um dia. É uma questão mais de organização. Isso falando profissionalmente ou até pessoalmente, se você tem eventos familiares, né? Outros tipos de eventos. Mas não, eu não sou a Mulher Maravilha. Então, do mesmo jeito que, né, assim, eu falo, gente, eu não sou um robô, uma Mulher Maravilha, eu sou um ser humano. Então, do mesmo jeito que você tá cansado, eu também tô cansada. Né? Do mesmo jeito que você sente fome, eu também sinto fome, né? Do mesmo jeito que às vezes você saiu daquele dia que foi terrível, eu também saio desse dia. Então, tem muita gente que fala, né? Você não cai nunca, você tá sempre em pé, você tá sempre lá nativa pronta. Ali, né? Exato. Sempre sendo produtiva, né? Sim, e com assim, aquele sentido de vamos. Sim. Só que isso não é questão assim, eu nunca caio. Eu caio várias vezes, né? Eu tenho dias ruins também. Mas acho que isso é uma coisa que as pessoas, não só comigo, mas outras pessoas podem passar por. A vida parece ser maravilhosa, né? Assim, quando você vê por câmeras, parece maravilhosa, mas por trás é outra realidade. Eu vou falar uma coisa pra você. Você veio pro podcast e já enfrentou várias situações difíceis, né? Aqui em São Paulo, só pra você que não sabe, mas quando chove muito forte, né? E o trânsito aqui em São Paulo, ele é caótico. A gente anda 5 quilômetros, né, Nath? E a gente demora meia hora, né? Então, você teve um caso agora, né? Que você teve que tomar decisões aí. Fala um pouquinho aí, só desse trajeto, só pra gente fazer esse disclaimer. Não, gente, foi muito engraçado, porque eu moro aqui em São Paulo. Eu moro tecnicamente perto aqui do estúdio. E começou a chover, mas começou a dar uma chuva que, assim, não parava. E aí resolvi fazer. Eu não gosto de dirigir na chuva, vou pegar um aplicativo de carro, que eu vou tranquila, vou resolvendo minhas coisas, né? Vou mais tranquila, né? Uhum. Só que o que aconteceu? Chegando aqui perto do estúdio, começou a chover, mas tem uma rua aqui que ela é bem íngreme. E o carro não conseguia subir. E não só o carro que eu tava, mas vários carros não conseguiram subir. E aí que vem, né, o negócio. O que aconteceu? O motorista começou a ficar desesperado, né, com o que estava acontecendo. O pessoal também começa a ficar desesperado, então é buzina. Então, nesse momento, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão e tomar a liderança do que está acontecendo. Ou você vai bater o carro, ou provocar um acidente. Então, o que eu fiz? Né? Eu falei para o motorista, tá tudo certo, tá tudo bem. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Vai dar tudo certo. Era um carro manual. Então, eu falei, puxa o freio, aperta a embreagem, vai soltando fininho, vai esterçando o carro. Caiu o carro de qualquer jeito. Falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa o carro caindo, porque tem vários carros que estão passando pelo mesmo. E ele desesperado. Aí eu peguei, assim, parou o carro e falei assim, calma e vai dar tudo certo. Então, vamos deixar o carro
descer. Carro desceu, pronto, deu tudo certo. Acabou. Depois a gente vai dar várias risadas. E você deu até, você falou pra mim nos bastidores aqui, né? Que você deu até a oportunidade de falar assim, tem alguma coisa pesada no porta-mala? Tem alguma madeira aí? Eu Exato. saio do carro e eu coloco no pneu pra, sei lá, ajudar e tudo. Então assim, você vê, né? As pessoas como elas são. Então a Nath, por exemplo, executiva, toma decisão difícil todo dia, tem uma agenda super conturbada, só que também tem esse lado da empatia, de se colocar no lugar da pessoa pra conseguir pegar e puxar. Então, Com só certeza. aí, eu vou ser bem sério com você, é um estalo muito importante. E é muito produtivo isso, né? Falar pras pessoas, porque tem muita gente que não faria nada. Tem muita gente que só faria, assustaria, talvez até sairia do carro e deixaria o cara lá se ferrar, né? Me fala uma coisa, puxando um pouquinho da sua história, quero entender um pouquinho você, assim, sabe? Você falou de tomada de decisão, né? Que eu acho que é legal você explanar um pouquinho sobre esse assunto ainda. Mas me fala um pouquinho da sua história. Quem que é a Natália, assim, por trás, né? Fala um pouquinho de você. Quem é a Natália? Por trás, qual Natália? Eu tenho várias Natálias. Eu tenho a Natália profissional, eu tenho a Natália como família, eu tenho a Natália como amiga, eu tenho a Natália como chefe, eu tenho a Natália como pessoa. Eu, como pessoa, eu sou muito simples. Assim, eu sou uma pessoa que amo viajar, final de semana eu tô na praia, eu tô fazendo uma viagem. Sou uma pessoa super tranquila, trato bem todo mundo, assim, gosto de tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. Isso é o que eu faço. Gosto de passar um tempo com a minha família, né? Eu tenho sobrinhos, então adoro. Minha avó tem 96 anos, então passar o tempo em família é gostoso, né? A gente está aproveitando esse tempo, né, que a gente tem para passar junto. Isso, Natália como pessoa, né? Deixa eu pegar um gancho aqui. Natália como pessoa. Saúde. Me fala um pouquinho, como que é a saúde e bem-estar, Natália? Natália, pratica algum esporte? Como que é essa sua vida relacionada? Porque imagino eu que do jeito que você trabalha, né? Você trabalha bastante, também tem outro lado também da endorfina aí, né? De você, com certeza. Você se estimular também por um outro lado. Me conta um pouquinho, como que é? Não, com certeza. Eu acho que, assim, a saúde em primeiro lugar, né? E não só a saúde física, mas como a saúde mental também, né? Um complementa o outro. Sim. Saúde, eu pratico exercícios. Isso é uma coisa que, para mim, é obrigatória, né? Não praticar exercícios, isso faz com que eu descanse tanto fisicamente como mentalmente, né? A gente tem que estar bem em ambos os lados. O que faz, né, que a gente produza melhor, otimize, né, mais tempo. Sim. Eu acho que a oportunidade sobre você se estimular de um outro lado, né? Pegar e falar... Ter tempos, oportunidades, você ter novas ideias, né? Você ter esse momento seu, né? Que é um momento seu para você conseguir pensar em novas ideias. Então, a vida não é só aquela correria. Sabe um ponto? Um ponto que puxa aqui também, um estalo que eu acho é assim... O empoderamento, né, da mulher, né, você se cuidar, né? Acho que você falou da questão do lado do exercício físico, de você pensar na sua família e tudo mais, mas esse lado também, você é uma pessoa vaidosa, gosta, né, de utilizar as suas joias, né? Tem um relacionamento absurdo, que a gente ainda nem falou sobre isso, mas vai falar sobre a questão de publicidade, né? Me fala um pouco desse seu lado, porque o lado pessoal a gente já entendeu, show de bola. Agora, o lado profissional, olhando essa executiva influenciadora. E eu não tô falando influenciador de redes sociais, essas coisas, não. Tô falando do lado dia a dia mesmo, né? Porque a mulher olha a mulher, o homem também olha, muitas vezes também, como que a mulher está vestida, o local, os outros homens. Mas me fala um pouquinho desse seu lado... Você gosta muito das joias, né? Fala um pouco desse lado aí. Não, eu como executiva e como pessoa também, né? Assim, e por ter um lado influenciador, né? Não que seja em redes, como você falou, mas um lado, né? A parte da minha vida, tanto em trabalho quanto vida pessoal, acaba sendo tomada a decisão e influenciar pessoas. Joias, assim, eu... adoro, tá? Personalidade minha, então eu gosto muito de estar usando algum acessório, né? Como você falou, eu sou sim vaidosa, não tem como falar que não. Sim.
Então, mas eu acho que as joias, o que elas representam, né, para mim, assim, se eu tô numa reunião que super importante, né, eu tô falando com um presidente dos Estados Unidos, né, vamos dar um exemplo. Então, se eu coloco as joias, isso me dá um empoderamento, eu me sinto mais segura e confortável para falar, eu me sinto maior, né, para conseguir desenvolver uma conversa. Agora, por exemplo, se eu tô em algum lugar X, fui viajar, tô na piscina, tô no barco. Eu também uso, lógico, diferentes, né, da que eu usaria em reunião, mas eu uso porque para mim é algo que faz parte de mim e que cria a minha imagem, né, como cria uma assinatura minha, igual o perfume que eu passo. Anel é minha assinatura. Sim. O mundo corporativo acaba exigindo muito isso, né? Você se cuidar, obviamente, o lado também do empreendedorismo também tem muito isso, né? Como que você vê essa questão da mulher no mundo corporativo, sabe? Você falou que influencia muitas pessoas. Cita um exemplo pra gente poder entender. Primeiro, vou deixar claro, eu não acho que o jeito que eu me visto é porque eu gosto, tá? Essa é a minha personalidade. Essa sou eu, Natália. Sou conhecida aí por sempre estar com salto, por sempre estar com blazer. Mas isso, empresarialmente falando, que não seja uma regra, tá? As pessoas têm que se vestir do jeito que elas se sentem confortáveis. Não vamos passar aos extremos, então, né? Não vamos pro escritório de shortinho, nem de croppedzinho. Mas as pessoas têm que estar confortáveis. Então, usar salto, para mim, é algo que eu uso porque eu tenho, assim, eu me sinto confortável, eu gosto, esse é meu estilo. Mas talvez para outra pessoa, usar um salto mais baixo, uma sapatilha, uma alpargata, seja legal e tá perfeito, tá tudo bem. Né? Às vezes eu gosto de usar joia, outra pessoa tem alergia a usar a joia. E ela não usa, mas foi uma maquiagem que é a cara dela. Então, é isso assim, vai de acordo com personalidade, com o que te faz bem, o que você sente confortável. Esse acho que é o ponto mais importante. O lado ser você mesma, né? Então, assim, e você narrou aqui, eu acho que é um tema muito crucial, né? Então, você é você mesma. E muitas vezes, tanto no meio corporativo, por você ser assim, desse jeito, né? Com vaidosa e tudo mais. Teve um episódio na sua vida que te marcou bastante? Tanto do lado positivo, quanto do lado também que você aprendeu bastante com isso? Bom, no trabalho, teve algumas coisas, sim, que me marcaram, né? Não vou citar nomes, que não é importante nesse momento. Mas eu tive, sim, um episódio que me marcou muito, tá? Foi assim, hoje em dia, eu levo como um aprendizado. Como uma experiência que virou um aprendizado de vida. E que, na hora, eu agi, né? Tinha sido a primeira vez que aconteceu comigo. Mas hoje em dia eu já agiria diferente, né? Eu já veria isso diferente. Foi um caso muito... para mim é muito sensível falar disso, tá? Foi um caso muito pontual. Mexeu muito comigo, assim, Natália, com meu coração, com meu ego, né? Com o meu... Com o seu eu. E aí acaba... Eu acho que muitas mulheres enfrentam dificuldades, né? Problemas relacionados a isso. E é um assunto um pouco delicado, né? Mas é aquilo que você falou. Você também teve o lado de ter a lição aprendida, olhando numa perspectiva sempre assim. Tá, o que eu preciso, né? Fazer... como que eu consigo sair dessa bem, né? E aí, agora do lado positivo, fala pra mim. O que foi marcante pra você, assim, que você pegou e falou assim, nossa, teve um contrato, não cita, por favor, nomes de empresas, né? Mas teve um contrato, teve um reconhecimento, como que foi? Me fala. Vou resumir uma história aqui pra vocês que quem tá ouvindo vai saber quem eu tô falando, mas que é meu maior orgulho, tá? Hoje em dia, que você saiba disso. Mas eu tive uma funcionária que trabalhou comigo. Hoje em dia somos amigas. Mas eu lembro que ela entrou na empresa e, assim, não estava se entendendo, mudou de business, então não sabia como funcionava, etc. E, assim, eu como
como eu era acima dela, na correria do dia a dia, a gente não consegue parar e conversar e falar. Enfim, teve um dia que eu tava assim, que ela perguntou, posso te perguntar uma coisa? Você tem um minuto? Eu falei, claro que você pode, né? Eu falei, durante o dia também, se você quiser, pode falar comigo. O que já venceu essa barreira, né? Que eu tenho um trabalho de ser séria, né? Parece que não consegue falar comigo. Não, eu sou super tranquila. Sim, acessível. Mas às vezes até o visual acaba sendo um pouquinho intimidador, né? Então, esse caso para mim foi maravilhoso. E assim, até hoje eu me orgulho disso, né? Ela não estava gostando e ela bateu um papo comigo e ela viu que ela conseguia conversar comigo. E ela falou, eu vou pedir demissão. Aí eu falei assim, tá. Eu falei assim, por que você quer pedir demissão? Ela me explicou o porquê. Foi, então tudo bem, vamos fazer o seguinte, essa semana você cola comigo, pode deixar que eu aviso aqui, cola comigo, ajuda, dúvidas, o que você precisar, vou te ajudar. E aí no final da semana, se você me falar, eu ainda quero me demitir, eu mesmo assino a sua carta. Eu mesmo faço essa reunião com você. E aí, no final da história, ela vira pra mim e falou assim, Nath, eu acho que eu quero ficar aqui, mas eu quero ficar com você. Sim. E foi ótimo, assim, isso faz uns anos, e aí passou um tempo. Passou uns anos, né? A gente sempre continuou contato. E ela recebeu uma proposta de uma empresa muito boa. Sim. Muito, assim, muito bem cotada no mercado, né? Falando do mundo corporativo. E com uma posição diferente do que ela costumava trabalhar, mas até hoje ela fala obrigada porque fui eu que ensinei. Sim. Então isso, imagina, para mim é o meu maior orgulho, né? De ter tido esse impacto na vida dela, né? Como tem outros casos também que consegui ter um impacto, né, positivo na vida das pessoas. E isso que eu gosto, é o que eu amo, assim, ter os resultados, tanto no que eu trabalho, né, vida pessoal, conseguir resultados positivos. Isso que me faz acordar. Isso que me dá um brilho nos olhos para fazer o que eu tenho que fazer, né? Para estar nessa correria, mas no final deitar e estar assim. Sim. Ótimo dia, assim. Passou um ótimo dia. Eu tenho uma curiosidade aqui, né? Você trabalha com muitos recursos humanos, né? Você trabalha com pessoas. Quais são os pilares para a gente conseguir, assim, ajudar a pessoa que está assistindo aqui? Quais são os pilares que você acredita ser importante para ter uma equipe boa? Uma equipe que vista a camisa mesmo e consiga evoluir, né, com a empresa. Tá. Eu tenho pontos, assim... É por mim, Natália? Sim, sim, na sua opinião. Tá. A sua opinião influencia muita gente. Tá. Na minha opinião, tenho pilares que eu levo tanto para trabalho quanto por vida, tá? E a mais importante é respeito, tá? Então, tenho respeito, tenho ambição, crescimento, digo desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E sempre ter a vontade de ter mais. Nunca estar satisfeito. Então, eu posso ser mais, eu consigo fazer mais. Deixar a caixinha, né, assim, abrir a caixinha para a cabeça. Então, falando como RH, né, como pessoa, eu acho que para você lidar com pessoas é muito difícil, né, assim, tanto com equipes como liderança, é muito difícil. Mas uma coisa essencial é o respeito. Começa tudo daí. Se você não tem respeito por um colega seu, se você não tem respeito pelo seu chefe, se você não tem respeito pelo seu colega, nada vai fluir. Sim. Mas mantendo uma relação de respeito, sim, você consegue conversar, você consegue trocar, você consegue fazer um negócio que seria pequeno se tornar grande. Sim. Né? Você consegue ter novas ideias junto, né? Você consegue trabalhar juntos. Eu sou muito de trabalho em equipe e como liderança uso muito mais a influência como coerção, porque eu gosto de pessoas que joguem comigo, que estejam comigo, né? Que tenham esse respeito tanto por mim quanto tenho por eles. Então,
falando desses pilares, eu acho que, né, ressaltando muito a parte do respeito, mas acho que a ambição também é super importante na carreira de uma pessoa. Sim, entendi. Você trabalha muito com o lado de recursos humanos, prospectando, olhando para parcerias, né? Uhum. Me conta um pouquinho mais sobre a dinâmica envolvendo isso. Tá. Sabe? Como que é essa relação? Porque hoje em dia existe a publicidade muito forte, né? Mas também existe também o lado, sabe? Um bom briefing, um bom entendimento de marca, Me fala um pouquinho desse seu lado. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Me fala um pouquinho do seu lado envolvendo as parcerias que você galga no que você faz, a sua empresa. Tá. Não, eu, como Natália empresa, eu sou Natália como empresa. Então, algumas pessoas me reconhecem, sim. Não tem, né, assim, às vezes, você te vi em tal lugar, tá? Sim, sou eu. Mas eu faço o meu trabalho, né? Assim, conversamos, temos reuniões. Às vezes, né, são mais descontraídas por as pessoas já me conhecer antes. Mas, assim, eu faço meu trabalho como faria se também não tivesse me conhecido, como se fosse uma conversa entre, né, cliente e quem está contratando e cliente. Então, é a mesma explicação, é a mesma atenção. Ter essa parte de influência envolvida, alguém conhece e pronto, te trata como, né, como se fosse um conhecido já. E aí, essa é a hora que você tem que, né, ter um jogo de cintura. Porque Natália profissional não é a Natália que tá te dando dicas, que tá, né, que tá promovendo alguma marca, né, que tá promovendo algo. Então, isso é desafiador de você separar nos assuntos. E é uma coisa que você tem que saber lidar com o público em geral, né? Com todo tipo de público. Isso eu digo até pessoalmente como empresa em reuniões, quanto Instagram, né? Que o Instagram também, às vezes o Instagram, eu recebo muita mensagem, muitas perguntas. Eu, às vezes, abro a caixinha de mensagem que eu não consigo responder todas, eu tento responder o máximo. Mas é saber separar, né, também. Então, separar a Natália profissional, tenho esse emprego, tenho aqui essa parte de publicidade e eu tenho aqui essa parte Natália como pessoa, né, gente? Porque eu também preciso viver uma hora do dia. O relacionamento com marcas, igual você mesmo já disse pra mim aqui nos bastidores, né? É muito sincero. Me conta mais sobre isso. Desde a joia até, sei lá, uma base, algo que vocês mulheres, assim, tratam assim muito bem. Minha esposa, por exemplo, nossa, ela ama, né? Ela se produz, faz tudo. E aí ela fala, amor, não gostei desse produto. Amor, esse daqui é muito bacana. Só que ela acaba não expondo isso, né? Nas redes sociais, não fala. Agora você, com essa influência, querendo ou não, você dá seus pitacos ali, né? Me conta um pouquinho como é que é essa relação com a marca. Relação com a marca, né? Assim, gente, o que eu sempre falo, eu sou muito transparente. Acho que eu não falei aqui, mas eu sou uma pessoa muito transparente. Quando me pedem ou me mandam alguma coisa para fazer algum tipo de publicidade, eu sou muito honesta. Então, teve até um caso, me mandaram um café. Era um café diferente, um café fitness, e eu não gostei. Pode mandar lá pra minha casa, não tem problema algum. E eu não gostei, mas assim, é muito particular, de gosto para gosto. Eu mostrei o meu ponto de vista. Sim. Então, mostrei enquanto estava fazendo, né? Como que estava sendo feito. Tudo, fiz passo a passo. Experimentei, deixei secar e coloquei meu ponto de vista. Então, eu faço publicidade para marcas que eu me identifico. Que legal, você estudou a jornada do cliente na execução. Que eu tenho o estudo da jornada do cliente, que eu saiba a história, que é uma marca que, assim, eu sei que para algumas marcas é mais complicado, porque não concorda com alguns valores. Mas para algumas marcas, para mim, são marcas que às vezes até eu uso, né? Então, isso acaba, assim, gerando uma identificação, né, com a marca. Que aí você, por exemplo, joias, né? Assim, as joias eu super me interesso, faz parte da minha rotina. É muito eu, né? É uma assinatura minha.
Então, para mim, assim, publicidade de joias, para mim eu faço assim naturalmente, como se fosse dia a dia. Sim, a gente que trabalha com redes sociais, tráfego pago, anúncios, a gente sempre trabalha com a oportunidade de entender o cenário do cliente para conseguir prover uma solução adequada para ele, né? E eu trago isso um pouquinho do meu lado executivo no Itaú, por muito tempo eu tive. E é uma curiosidade, porque eu trouxe do banco um pitch assim, ó. Centralidade no cliente, centralidade no cliente. E aí eu queria saber, na sua opinião, você acha que as empresas estão realmente colocando o cliente no centro? Depende em qual setor, tá? Depende em qual setor. Assim, não vou estender muito aqui, né, dessa análise, mas teve um período durante e pós-pandemia, né, que a gente passou, então, falando lá desde trás como que a cultura mudou muito, né, o modelo de trabalho mudou muito, tanto a visão de líderes, né, de liderança também mudou muito. Então, assim, por exemplo, no meu trabalho, o cliente é o meu foco, né? Então, assim, tem um dos meus trabalhos. O cliente é meu foco. Já até me pediram para ficar alocada dentro do cliente para eu entender a dinâmica de UI e poder, né, assim, saber o contexto geral para conseguir executar. Mas depende muito do setor, né? Assim, como influenciador, o cliente é importante? Ele é. Mas o que é um cliente importante? Um cliente que você se identifique. Um cliente que você tenha essa identificação. E não um cliente que você vai falar, poxa, eu comprei essa planta em tal lugar e eu amo essa planta. Eu acho que não soa legal, né? Já soa que você tá falando uma coisa que não faz sentido. Sim. Então tem que ser muito... Eu gosto muito da realidade, de coisas que são reais e que... E de falar coisas que eu já provei, né? Assim, que eu já experimentei, que eu já fui, e dar minha opinião. Eu tive uma experiência recente, né? Que foi no escritório do TikTok. Do nada, eu recebi um e-mail, assim, Jorge, você foi convocado para estar no escritório do TikTok em um dia. Você vai ter café da manhã, almoço e janta. Legal. E você vai ter R$1.500 para fazer anúncio. Legal. E aí, por conta da gente trabalhar muito com TikTok Ads, né? Com agora TikTok Shop e tudo mais, a gente falou assim, não, vamos lá, né? Eu fui e eu tava lá com ninguém menos do que os donos do produto do TikTok, sabe? Sem brincadeira, com os indianos, com os chineses. E eles perguntando como que é a usabilidade, o que você acha da plataforma, tá interessante, não tá, qual que é o feedback, como que você faria diferente. Sem brincadeira nenhuma. Em mais de 19 anos de profissão na área de tecnologia e marketing, eu nunca vi um tipo de posicionamento assim, com o cliente. E ó que eu trabalhava em pessoas no Itaú. Eu achei aquilo incrível. Então, quando você fala sobre você entender também o lado do cliente, é certo? É isso. Eu era o cara certo para estar lá. Eu valorizei cada minuto que eu estava lá. Claro. Entendeu? Então, assim, você traz uma coisa que eu acho que é legal o empresário perceber e notar. Por isso que eu tô tentando extrair o máximo de você aqui nesse lado publicidade, sabe? Relacionamento. Porque eu acho que o seu lado pessoal, ele tá trazendo uma visão muito, muito batalhadora, né? Você é muito forte no que você fala, nas decisões, no relacionamento, na priorização daquilo que é bom, daquilo que não é bom. E aí você vai relacionando isso e vai trazendo pontos de assim, cara, vamos decidir, vamos resolver, vamos lá. Só que tem um ponto. Peguei um estalo aqui, um ponto. Você é nova, né? Você é muito nova, né? Você, tipo,
praticamente 30 anos Forbes, como é que é o nome, né? Tipo, a pessoa que com 30 anos já teve muita relevância no mercado, Tá. né? Um pouquinho mais, mas a gente não precisa falar agora. Conta um pouco isso, conta um pouco isso. Idade não se pergunta. Não idade, eu não falei de idade aqui, não. Até porque isso falei de tem idade. um pouquinho mais, tá? Eu falei mesmo dessa... Desculpa se eu tô falando a palavra errada aqui, mas desse lado precoce, vai. Tá. Não, essa é uma parte minha profissional. Eu sempre me espelhei muito no meu pai. Meu pai sempre foi um modelo de vida para mim. A história da minha família, né? Minha família veio para o Brasil na época, segundo navio de imigração para o Brasil. Então, a história da minha família, né? Assim, a minha família era muito pobre, né? Nessa época, principalmente, quando minha avó chegou no Brasil, era da época dos cafezais, era tudo muito primário. E, querendo ou não, assim, o dinheiro é importante, né? Você precisa comprar insumos, né? Se você tem filho, você precisa de insumos e também brinquedos, etc. Uhum. E isso, para mim... e meu pai também foi muito um modelo, né? Assim, eu falo da minha família, porque eu comecei a trabalhar cedo, tá? Mas por quê? Eu sempre tive em mente, assim, a história da minha avó, né? E a história do meu pai também. Porque meu pai já foi um pouco oposto, né? Ele estava no Brasil, ele até tinha condições muito melhores aqui no Brasil. Mas ele começou a trabalhar e ele fez a carreira até, assim... até o topo. Até onde ele não conseguia mais chegar, né? Até hoje, meu pai é aposentado. Mas, e a minha avó hoje, assim, para mim é um exemplo de vida, né? De pessoa. Então, a minha avó, para mim, ela sinaliza batalha, né? Ser uma pessoa forte por ter passado por tudo que ela passou. Imagina naquela época, né? Que a gente tá falando aqui de mais de 100 anos atrás. Não é igual hoje em dia, né? Então, a realidade dela foi diferente da nossa. E eu, como neta, né? E como neta, como filha, como profissional, né? Eu procuro ter essas mudanças, né? De coisas negativas que ela passou. E transformar, pelo menos, né, o que eu puder influenciar, eu puder fazer de ações que acabe com esses, né? Com o que existia naquele momento. Que não é mais essa realidade. Então, eles me inspiram muito, muito, assim. O que me faz ter as ideias que eu tenho, fazer as coisas que eu faço, agir, tomar decisões, né? Que às vezes você tem que tomar decisões difíceis, mas eu sempre me baseio nos 4 pilares que eu te falei para tomar algum tipo de decisão. Sim. Muitas pessoas não prestam atenção, né? Ao que está ao seu redor, né? Não olha para a sua própria história e interpreta ela de uma forma, né, a ser conduzida como uma melhoria, né, como algo positivo na sua vida, né? Eu sou muito assim, eu sou uma esponja. Todo mundo que eu vejo, eu tento extrair o que é bom e o que não é bom, eu falo, deixa de lado, né? Pra eu ver o que eu posso melhorar e tudo mais. Então, eu acho que esse é um baita do instalo. Já caminhando pro final aqui, né? Eu acho que essa comunicação aqui tá muito bacana. A forma que a gente tá conduzindo aqui tá bacana. E eu queria abrir para você, para você poder explicar um pouquinho, tanto do seu trabalho, né? Se você, por exemplo, como você tem... essa influência, se você quiser, fica à vontade para falar, mas também dá uma mensagem para as pessoas em relação ao que elas podem fazer para poder já sair com um plano de ação, sabe? Vamos falar de plano de ação, né? Para a pessoa sair daqui com um plano de ação para conseguir também ser uma pessoa que toma decisões, né? Uma pessoa também que olhe para a agenda e fala: nossa, minha agenda tá começando a encher. Porque tem gente que nem tem agenda, né? Tão lotada assim, tá tudo bem, né? Fala pra galera, o que você recomendaria pra elas? Tá. Eu poderia ficar falando uma hora, tá? Sobre o tema, mas acho que a gente tá com o horário apertado. Então, eu vou tentar fazer um breve resumo, tá? Mas, assim,
que eu sempre falo, né? Assim, poxa, quem tá começando, né? Que às vezes eu dou uns coaches aí de carreira. Mas quem tá começando, poxa, Nath, mas não vai dar certo. Mas eu falo, cara, você nem começou pra falar que não vai dar certo, né? Eu falei, as coisas acontecem quando você começa. E aí, quando você começa, você consegue desenvolver as coisas. Você não vai conseguir desenvolver algo se você não tiver ambição e dedicação, foco e força suficiente no que você está fazendo. Então, segundo, você tem que... todo business, todos, não tem um que você não vai ouvir críticas, isso falando meio de corporativo, meio influenciador, qualquer tipo de ambiente que você esteja que abrange o profissional. Não se abale com críticas. As críticas são, né, eu sempre falo que é a externalização da dor da própria pessoa, tá? Que ela tá jogando em você. Ou às vezes é só um mau dia. Então não deixe que isso te abale. E também não deixe que ninguém fale para você que não vai dar certo, que nossa, está fazendo errado, né? Ou vai dar errado. Não ouça isso de ninguém. Do mesmo jeito que não ouça, às vezes, até pessoas superiores a você falando: você está fazendo errado, ou não está certo. E você sabe que está certo, porque pela sua experiência você sabe que está certo. Né? Assim, a gente não está falando de 1 ano de experiência. Não, a gente tem assim, uma carreira solidada para você falar: eu sei disso e eu posso te provar por A mais B que dá certo, do meu jeito. Sim. Então, tem uns que vão falar do seu jeito, que dá certo, então ok. Mas tem outros que vão falar: não, eu quero que você faça dessa forma. Que aí é a hora que você também tem que dizer não. Uhum. Que muitas pessoas têm dificuldade em falar não. Não, lógico, não falo de uma forma rude, mas sim o não de... Não, dessa vez eu preferi fazer, né, do meu jeito, eu sei que dá certo, etc. Né, aqui no Brasil, principalmente, o dizer não, as pessoas acho que elas acham que tem que se justificar muito, né? Quando falam não, quando tem quem fala um não, né? Fora do Brasil é engraçado, né? Porque lá é mais comum você não, assim, não. Não é não. Não é não. E tudo bem. Aqui as pessoas assim, não, tem, né? Assim, né? Não, porque é isso, porque é aquilo. E às vezes, cara, não, tá tudo bem. Você tá em casa, às vezes tá cansado e o pessoal te chama pra sair. Não, assim, não precisa se justificar, né? Assim, só, não, hoje não posso. Ou tem eventos, você tem 5 congressos, você tem mais reuniões. E aí teu colega pede, você pode participar, né? É rapidinho aqui, você... Não, hoje eu não consigo, né? Assim, não precisa se justificar, lógico que você pode falar para o seu colega, não, porque minha agenda tá cheia e tal, né? Mesmo a gente sendo compartilhada. Mas o não faz parte. E não é só o não que faz parte, como uma coisa que eu acho muito importante é o eu não sei. Então, podem te perguntar, podem te questionar, falar muita coisa, né? Do que às vezes você não vai saber tudo. Ninguém sabe tudo, né? Estamos em constante aprendizado. Então, a palavra eu não sei para diversas perguntas é a melhor resposta que você pode dar. Respondi? Muito. Foi muito, muito bom. Acho que aqui a gente conclui com, obviamente, toda a sua história incrível, né? Empreendedora, que tem um lado acadêmico, assim, invejável também, porque ninguém, assim... da noite pro dia é mestre em economia, né? E a gente está diante aqui de uma máquina, né? De uma pessoa que realmente se doa bastante, mas que também, obviamente, cuida da vida, cuida da saúde ali, e influencia as pessoas não somente do lado profissional, mas do lado pessoal também, Sim. né? Então, acho que o propósito desse canal, né? Que é trazer o estalo direto ao ponto, da forma que a gente está se comunicando, da forma que a gente está trazendo conteúdo, encaixa perfeitamente com a sua história. Legal. Parabéns, estou muito feliz Legal. por tudo isso que a gente está construindo. Não, é um prazer para mim ter participado, o que eu consegui compartilhar aqui. Eu espero que muitas pessoas, elas ouçam, impactem na vida de vocês também, né? Aqui a gente citou breves experiências, Sim. né? Mas sempre lembrem, assim, a gente cresce com aprendizados. E às vezes os aprendizados a gente aprende pelo amor ou pela dor.
Mas tudo que a gente passa na vida é um aprendizado que te faz te tornar uma pessoa melhor e ganhar muito mais maturidade na sua vida, em todos os âmbitos. Então, é isso. Prazer, adorei estar aqui com vocês. A gente foi super bem recebida. Tem até café aqui para mim. Muito bom, muito bom, muito bom. Prazer foi enorme, prazer enorme meu. Muito bom. Gente, essa foi mais uma Hora do Estalo. Eu quero que você compartilhe com alguém que precisa desse conteúdo, dessa inspiração, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal. E há um ponto importante também. Como que as pessoas conseguem te achar também nas redes sociais e tudo? Rede social eu já vou deixar, obviamente, tudo na descrição. Mas como que as pessoas conseguem achar você? Sabe que eu não sei? Pelo Instagram, já te mandando um direct já, ó, top. Eu não sei, assim, eu posto algumas coisas, às vezes eu posto caixinhas de perguntas, mas eu vou começar a perguntar de onde estão me achando. Posso te falar? Eu tenho um método incrível para você, tá? Vamos criar um método, criar uma landing page, uma página de captação. As pessoas vão se cadastrar para você ter o seu processo de mentoria, um monte de coisa. Ó, tá vendo? E produção, já, tá vendo? Ela já vai ter tudo já, do meio digital. Mas é isso aí. Vou deixar as redes sociais da Natália aqui, tá, gente? E aí, qualquer coisa, só contatá-la. E também, obviamente, deixe seu comentário aqui também para poder falar um pouquinho de como que foi esse episódio. Fechou? Obrigado, viu, Ná? Imagina. Obrigadão. Tchau, gente. Pega o estalo. Tchau.